Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Seja bem-vindo a mais um culto. Estamos aqui na casa do nosso Pai, na casa de Deus, para adorarmos a Ele, celebrarmos o nome dEle. Que você nesse momento possa se desprender de tudo aquilo que te afaste da presença do Senhor. Que você se conecte apenas com o Espírito Santo. Que você dê vazão para que o Senhor ministre em seu coração nesta noite. Que nós possamos ser ministrados, que nós possamos ter um momento de adoração, que nós possamos ter um momento de gratidão a Ele. E que nesse momento você possa fechar os teus olhos, curvar as suas cabeças. E comece a falar com o Pai, comece a agradecer a Ele. Por mais uma oportunidade de estar na casa do Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para adorar ao Pai. Espírito Santo, Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Paizinho querido, por mais um dia, por mais uma semana, Pai, que está chegando ao fim e até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o seu amor pelas nossas vidas é tão grande, ó Pai, e nós podemos estar juntos, te adorando, te exaltando, te bendizendo. Que o Senhor venha ser, Paizinho querido, presente aqui nessa noite, ó Pai. Que a tua presença, o teu poder, a tua glória venha estar sobre nós, ó Pai. Que não venha ser cada um aqui, mas venha ser o Teu Espírito Santo usando as nossas vidas como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que não venha ser o Elieber, mas venha ser o Teu Espírito Santo colocando palavras em minha boca, colocando palavras na boca do Teu servo que trará a mensagem, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos, Pai, pelo Teu amor que é tão grande pelas nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que nesse momento você possa adorar, que você possa exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te exaltamos, Senhor. Jesus. Declare isso. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos um amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, Senhor, é tão profundo, tão imenso, encobre-nos, curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia, declare. O Pai que seu Filho nos deu, oh, o Filho que por todos morreu, aleluia, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, Jesus, é tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Declare, é tão profundo, tão imenso, cobre-nos, curioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Se você crê nisso, declare. Oh, é tão profundo,
Obrigado, Jesus, porque sabemos que o Senhor é o único capaz de devolver a vida, devolver, Paizinho querido, a salvação para nós, de trazer, Paizinho querido, a proteção que vem do Teu amor sobre nós, Paizinho querido. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos. Aleluia. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pro meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Tua força me faz crer. Além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Podemos confiar em Ti, Jesus. Jesus, confiamos em Ti. Confiamos em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio. Se você crer, declare. E eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Tua força me faz crer. Além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Declare isso na sua casa. Escudo e proteção. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Tua força me faz crer. Além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Jesus, nós confiamos somente em Ti, Jesus.
Nós confiamos, Paizinho querido, as nossas vidas nas Tuas mãos. Pois sabemos, Paizinho querido, que quando estamos na Sua presença, quando nós dedicamos as nossas vidas, ó Pai, somente a Ti, somente para a Tua honra, somente para a Tua glória, nós estamos protegidos, ó Pai, debaixo das Tuas asas, ó Pai. Ô Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua casa para Te louvar, para Te adorar, para engrandecer o Seu nome, ó Pai. Porque sabemos, Pai querido, que em todo momento, momento de dificuldade, momento de alegria, em momento de tribulação, toda honra, toda glória pertence a Ti, Pai. Muitas vezes nós não sabemos o motivo pelo qual nós estamos passando por determinada situação, mas mesmo assim nós devemos dar toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus. Oh. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te agradecemos. Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Paizinho querido, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nesse momento o Senhor venha usar a vida do Teu servo, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, que ele possa ser, Paizinho querido, um canal de bênção sobre as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Que não venha ser a vida dele, mas venha ser o Teu Espírito Santo usando e trazendo aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, ó Pai. Eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. Amém, amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. É uma honra, uma alegria, uma satisfação. É uma mistura de sensações que eu estou sentindo nesse momento aqui. Poder compartilhar a mensagem. Eu e minha esposa, a gente está servindo ao Senhor aqui junto com a igreja desde janeiro. Mas em 19 de dezembro de 2010, eu me batizei bem aqui, né? Foi um tempo muito gostoso. E desde então, nós servíamos ao Senhor em Nova Esperança. E no começo do ano, a gente teve a transferência para cá. E hoje, a gente podendo aí contribuir, ajudar na obra de Deus, junto ao corpo de Cristo. Amém?
eu gostaria que você abrisse na sua casa aí a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler um texto aí bastante já conhecido. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 31. Na minha versão, que é a NVT, ela acaba falando assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Versículo 31. Então Deus olhou para tudo o que havia feito, e viu que era muito bom. Amém? Na sua casa aí, feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai, a sua palavra foi lida, nós sabemos que não é o discurso de um homem que pode mudar nada, Senhor, mas nós sabemos que o Espírito Santo, que está aqui, que está nessa casa, acompanhando, no carro, enfim, Senhor, em qualquer ambiente que esse vídeo for realmente escutado, prestado atenção, nós sabemos que o Senhor está ali junto. Por isso, Espírito Santo, eu oro que o Senhor venha trazer a transformação, a aplicação, realmente a concretização dessa palavra em cada um dos nossos corações, ó Pai. Nós declaramos a total dependência do Senhor. Sabemos que somente o Senhor pode vivificar as palavras em nós, ó Pai. E nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade. E é bem interessante nós lendo esse texto de Gênesis, já que hoje é a noite dos propósitos, né, a noite na qual o culto ele é realmente a noite dos propósitos, nada melhor do que nós olharmos o texto de Gênesis, o texto da criação, o início da palavra de Deus, para que a gente consiga entender o propósito que o Senhor tinha para a humanidade. O propósito que Deus tinha para mim, o propósito que Deus tinha para você. Quando nós, vivendo hoje, queremos entender o que Deus ele tem para a nossa vida, é uma dúvida muito comum, né, dos jovens principalmente, os adolescentes, a galera que está começando na fé. O que Deus tem para mim? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? E a palavra de Deus ela é o manual da vida, ela é a resposta para todas as perguntas que nós temos. E aqui nós lemos um texto muito interessante, é o final da criação praticamente. O Senhor Deus, né, ele está no 6º dia, na sua obra de arte, como o maior de todos os artistas, ele acaba criando tudo e chega no 6º dia, ele bota a mão na massa. Do 1º dia até o 5º ele fala, ele ordena, faça-se isso e isso é feito. Faça aquilo e aquilo é feito. Mas que o ser humano é diferente. Desde o princípio, Deus ele queria relacionamento com o ser humano. Então ele decide meter a mão na massa. Ele desce à terra e ele fala, façamos o ser humano. Uma reunião celeste, alguns teólogos, né, no qual eu concordo, fala que foi o consenso da Trindade, outros falam que é o conselho celestial, mas enfim, foi uma reunião, várias ali, né, a Trindade falando, olha, façamos o ser humano, vamos compartilhar com ele o nosso amor, vamos compartilhar com eles a nossa paixão, o nosso relacionamento aqui muito gostoso. E Deus desce, ele cria o ser humano, ele assopra fôlego de vida. E a Bíblia fala aqui que o Deus, na hora que ele estava imaginando criar o ser humano, ele acaba realmente criando a imagem dele, a semelhança dele. Ele, na hora da criação, Deus ele traz identidade para o ser humano. Na criação, Deus ele acaba trazendo o quê? Um propósito de vida, que era para ele governar sobre todas as coisas. E Deus abençoa ele, multiplica. E é muito interessante que no decorrer da Escritura, nós vamos lendo, o livro de Gênesis principalmente, o primeiro livro da Bíblia, ele acaba trazendo um padrão de comportamento que nós vemos se repetir durante toda a Escritura.
É bem interessante como isso acontece. O ser humano, ele peca e ele acaba fazendo com que o plano original do Senhor, ele seja, né, entre aspas, frustrado ali naquele momento. E acaba que o homem, ele acaba entregando a autoridade do que ele tinha recebido a Satanás, e a gente acaba vendo toda a corrupção que entra na terra, e é que ela vai se estendendo. Até que um dia Deus, ele acaba realmente, né, botando um fim a essa autoridade que Satanás tinha, enviando o seu Filho amado Jesus. Jesus, ele vem à terra, e ele acaba trazendo toda a restauração das coisas. E é bem interessante que se nós olharmos o que Jesus ele delega-nos, o que ele fala para nós, o que ele pede para nós fazermos, né, o que pede para nós sermos, tem tudo a ver com o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 1. Jesus, ele vem e ele fala aqui para nós multiplicarmos, fazermos discípulos, né, semelhantes a ele. Jesus, ele vem nos dar autoridade para curar doenças, para expulsar demônios, ele acaba dando responsabilidade para nós. E ele também chama a gente para um relacionamento mais íntimo, sermos semelhantes a ele. É sobre isso que a gente vai comentar nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de ministrar no seu coração, que o Espírito Santo ministrasse, é que você é um privilegiado por ser um cristão. Se ainda você não é um cristão, ainda não tomou essa decisão, cara, é a melhor decisão que você faz na sua vida. Então, realmente, não perca mais tempo. Se hoje a Bíblia fala que hoje é o dia da salvação, e hoje pode ser a salvação entrando na sua casa, entrando na sua família. Mas se você já é um cristão, alguém que já aceitou o Senhor, se considere um privilegiado. Alguém no qual o Deus dos céus, o Criador de todas as coisas, ele acabou deixando a glória dele, vindo, morrendo no nosso lugar, para nos resgatar, para nos trazer de volta para perto dele. Cara, isso é privilégio. Para mim, isso é o maior privilégio. Jesus, ele volta à terra, conquista-nos novamente para ele, para nos dar sentido na vida, para nos dar propósito na vida, para nos dar direcionamento e, acima de tudo, nos dar esperança, porque nós sabemos como acaba o final da história. Então, você é um privilegiado, você é um privilegiado. Só que, como todo privilégio, ele traz sobre nós também uma responsabilidade. À medida que Deus, ele cria o ser humano, ele bota a mão na massa, ele dá ordem. Galera, vocês vão dominar, vocês têm que dominar, vocês vão ter que fazer esse negócio aqui, ser submetido à sua vontade, que você, né, pela cadeia de comando, estará submisso a mim. Seria a ordem de Deus para Adão. Adão falhou, mas Jesus vem e restaura a autoridade. Galera, tudo foi me dado como autoridade, agora daqui para frente, vocês, além de serem privilegiados, são, digamos, vocês ganham também responsabilidades. Como você vive agora importa. Como você vive agora tem que ser a diferença. Jesus, ele fala assim, galera, vocês têm que ser o sal da terra. Sabe por que sal? Porque naquela época, e assim como hoje, o sal é o tempero mais utilizado, é o que dá gosto às coisas. Ele realça sabor. Mas também naquela época, quando não tinha geladeira, quando não tinha freezer, não tinha um método de conservação de alimentos, o sal era utilizado para salgar a carne, e essa carne ela durar por mais tempo. Então, a sua responsabilidade como sal da terra, ela envolve não só trazer gosto para esse mundo, mostrar sentido para o mundo, como também fazer com que você seja uma fonte de preservação do mundo. Como é que significa isso? Como assim eu vou ser uma fonte de preservação do mundo? Né? Uma das histórias que eu gosto da palavra de Deus, que está lá em Gênesis, narrada em Gênesis capítulo 18 e 19, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Quando Abraão, né, ele acaba fazendo uma intercessão, ao ministério da intercessão, ele acaba fazendo uma intercessão, né, sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e ele acaba fazendo aquela negociação com Deus, Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10 justos, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus fala, não, eu não destruirei a cidade. E nós vemos que naquela cidade tinha somente a família de Ló, que eram os justos, saíram. E ainda assim Deus teve uma misericórdia tão grande, não destruiu toda a cidade, retirou eles, né? Mas o que traz de ensinamento para nós é que o que faz a destruição de uma cidade acontecer, o que faz a destruição de uma nação acontecer, não é a presença do pecado que era abundante naquele lugar, mas como é abundante nos nossos dias de hoje. O que faz a destruição acontecer numa cidade é a ausência do justo. E Jesus, ele vem falando assim, galera, vocês são o sal da terra, vocês vão ser os que vão preservar até o momento certo. Vocês é que vão ser aquela raça separada, escolhida, aquela raça que vai permanecer pura,
para que até que eu volte eu consiga preservar ainda. Então você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre a sua nação. Começa a pensar nisso. Jesus também fala, galera, vocês são luz do mundo, né? Uma outra responsabilidade, nós temos que dar a direção, galera, a vida é para cá. A vida é para mim, ó, foco em mim, a vida é aqui. Me imita o meu comportamento, porque eu estou imitando do Criador, do Cristo. Então, esse propósito também é nosso. Jesus, né, por meio de Paulo, acabou escrevendo que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é alguém que ele representa, é alguém que não é daquela nação. O embaixador ele é levado a um país estrangeiro para a embaixada e ali ele representa uma nação, né, que é a dele, não aquela que ele está no momento. Nós, apesar de vivermos na terra, nós não somos mais terráqueos mesmo, nós não somos mais as pessoas da terra, uns terrenos, não. Nossa pátria está no céu, de onde vem o nosso Salvador. E nós estamos aqui como embaixadores do Senhor. E esse embaixador, ele está aqui para não só realmente proteger todos aqueles cidadãos que pertencem ao reino dos céus, como também para, enfim, colocar mais gente para dentro dessa embaixada. É nossa responsabilidade realmente espalhar esse amor, essa graça, esse perdão do Senhor. Amém? É nossa responsabilidade. Além disso, nós somos chamados, né, de geração eleita e sacerdócio real. Você é um sacerdote. O sacerdote, na época dos tempos do Velho Testamento, ele tinha uma função muito importante, que era realmente de fazer orações, a expiação do pecado do povo lá no propiciatório. Então você tem uma incumbência. Pedro, ele acaba ressaltando lá na frente, nós somos uma geração eleita, nós somos sacerdotes reais, né? Nós somos realmente, né, um reino de sacerdotes. E por você ser um sacerdote, você tem que orar, você precisa realmente pedir perdão pelos pecados de outros, você realmente necessita exercer essa responsabilidade. Então, ser um cristão, ser alguém semelhante ao Senhor é um privilégio, mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Outra coisa que foi falado para nós aqui é que nós fomos abençoados. Multipliquem-se. Foi uma bênção dada desde o início. A primeira bênção dada na palavra de Deus é essa: multipliquem-se. Nós somos abençoados para isso. E aí vem a responsabilidade mais uma vez, né? O que você tem feito com o que tem chegado sobre a sua vida? Você tem multiplicado o depósito que tem sido feito sobre a sua vida, culto após culto, financeiramente falando também, você tem realmente multiplicado, enfim, mas principalmente a palavra de Deus, o evangelho que se achega ao seu coração. Você tem disseminado isso? Porque é responsabilidade nossa fazer com que essa palavra ela seja multiplicada. A gente vive numa era digital que a gente compartilha tanta coisa, tanto momento, tantas coisas por dia. E se a gente fizer uma retrospectiva ali, fizer um balanço, quanto nós compartilhamos da palavra do Senhor, de uma maneira que, com o coração correto, uma maneira de buscar e de salvar as pessoas. Muitas vezes a gente acaba, né, compartilhando outras coisas que não é pão, outras coisas que não é palavra, outras coisas que não traz vida. Mas nós, como cristãos, nós precisamos, para ser alguém dito semelhante ao Senhor, espalhar a vida. É bem interessante que existe uma parábola, né, que Jesus conta dos talentos, que dois dos servos que receberam talentos multiplicaram esses talentos que foram dados para eles. Um enterrou. A pergunta é, você tem enterrado ou tem espalhado? E essa palavra não é uma palavra de confrontamento a ponto de desanimar. A palavra sempre é dada com a intenção de encorajar você a pensar como tem vivido e realmente o que nós precisamos acertar para continuar dando os passos de caminhada em direção ao nosso Senhor, em direção ao nosso Jesus amado que nos resgatou. E Ele nos resgatou com propósito. Amém? Bem interessante que uma comparação muito boa que dá para a gente fazer em relação a essa multiplicação é que ou a gente é um rio ou a gente é mar morto. O Mar Morto ele é um mar bem característico, fica lá na região, né, do Mediterrâneo. Ele está situado numa localização a 400 metros abaixo do nível do mar. Ele é um lago que ele só recebe as coisas, só chega água nele.
E ele perde isso de que maneira? Só evaporando. Então é um mar que as pessoas entram lá e elas ficam boiando diante da quantidade de sal que tem. A densidade da água lá não é como é a densidade de uma água normal. A densidade ela acaba sendo bem alta. Só que é interessante que o Mar Morto ele não tem esse nome à toa. Tudo que entra ali, ele praticamente mata tudo. São pouquíssimos os seres vivos que sobrevivem ali dentro. Mas é bem interessante, um rio, quando a gente fala de um rio, o rio, a água passa toda vez. Se você foi em um rio um dia, ele já não é o mesmo. Principalmente depois de uma chuva, né? Quem já foi num rio aí depois de uma chuva? Você chega lá, cara, mas não é a mesma coisa do que eu lembrava. Por quê? O rio entra água, sai água, entra água, sai água, não para de entrar e não para de sair água. Assim o Senhor ele quer fazer você um canal do fluir dele. Entra água, sai água, entra água, sai água, porque água parada junta dengue, água parada apodrece, água parada ela é causa de morte. Mas a água que corre, a água que multiplica, a água que se espalha, essa sim traz a vida e a vida que você vai espalhar adiante. Mas eu falei sobre a responsabilidade da gente ser várias coisas que Jesus ele acaba pedindo, né? Em termos de sal da terra, luz do mundo, sermos embaixadores, sermos sacerdotes. Acabei mencionando a importância de nós multiplicarmos o que é depositado em nós, mas o principal, aquilo para o qual o Senhor nos criou, a identidade, o propósito, o seu ministério mais importante, é o seu relacionamento com Ele. Quando Jesus ele foi tentado no deserto pelo Satanás, Satanás chegou lá e falou assim, olha, eu te dou esse reino todo aqui, se você prostrado me adorares. Uma última das tentações lá. E Jesus, o que ele responde? Sai de mim, Satanás, ao Senhor o teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A adoração ela vem antes do servir. A adoração, ela vem antes do servir. Muitas vezes nós queremos demonstrar para o Senhor que nós o amamos, querendo fazer as coisas, esquecendo da nossa vida íntima, espiritual, que nós deveríamos ter com Ele dentro da nossa casa, no secreto. Mas eu quero dizer o seguinte, você foi criado para o secreto. Você foi criado para permanecer no Senhor. Você foi criado para ganhar força e energia dEle. Você foi criado para ser semelhante a Ele. Aqui Deus ele acaba falando, façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Lá no versículo 27, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Agora eu te pergunto, você já viu Deus? Você sabe como que é Deus? Você sabe como é que é a aparência dele? Eu acredito que, na maior parte, ninguém viu Deus. Mas nós vimos Jesus. Talvez não vimos a olho nu, mas ele pode aparecer como ele tem aparecido para muitas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela descreve os passos do Senhor Jesus, assim como descreve o caráter de Deus. Eu só consigo me tornar semelhante a alguém à medida que eu caminho com ele por bastante tempo. Eu só consigo me tornar semelhante a uma outra pessoa à medida que eu convivo com ela. E assim, nós tornaremos semelhantes do Senhor, nós nos tornaremos um padrão que Jesus ele quer estabelecer de cristão, à medida que nós caminharmos com Ele, entendermos como Ele se comporta em todas as situações. O nosso objetivo é ser um sósia de Jesus, uma cópia fiel ali. Eu acredito que todos já viram um sósia de alguém famoso, aquela pessoa ali, de repente, na vestimenta, ela é igualzinha, o penteado, a maquiagem, de repente, enfim, a gente acaba olhando e falando, nossa, mas parece demais, às vezes no jeito de falar, se é uma sósia de algum cantor, ele canta muito parecido ali, fala, cara, é muito parecido. E Jesus, ele vem e fala assim, galera, cristão, o significado de cristão, pequeno Cristo, é ser um imitador fiel meu. E para a gente ser um imitador fiel de Cristo, para nós sermos alguém que espalha o caráter dele para todo lugar, somente dedicando tempo com ele, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio de jejum e principalmente por meio do relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que ficou na terra. Jesus ele subiu e ele falou assim, galera,
vocês não saem daqui para fazer nada enquanto a promessa não chegar. Enquanto o Espírito não vier, quando fala lá em Atos, enquanto o Espírito não vier, não sai daqui desse lugar. Mas quando ele vier, vocês receberão poder para ser minhas testemunhas em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por quê? O Espírito Santo, a Bíblia fala lá em João, capítulo 14, capítulo 15, Jesus, ele apresentando o Espírito Santo, dando um spoiler de quem seria o Espírito Santo, fala assim, galera, olha, se eu não for, o melhor não vai vir. Se eu não for, ele não vai descer. Ele vai ser o conselheiro, ele vai ser chamado de encorajador, ele vai ser chamado de um amigo presente. Ele vai ser aquele que vai lembrar o que eu tenho falado para vocês, e ele vai ser aquele que vai ensinar todas as coisas que vocês precisam. Esse é o Espírito Santo. O nosso pastor até na mensagem acabou trazendo que muitas vezes ele parece estar esquecido. Tem até um livro bem interessante do Francis Chan, um pastor norte-americano, que fala assim, Espírito Santo, Deus esquecido. Porque muitas vezes nós acabamos não nos relacionando com a principal presente que Deus nos deixou nessa terra. Enquanto Ele está aqui, Ele nos ensina as coisas, Ele nos ajuda a interpretar as Escrituras, Ele nos ajuda a entender os propósitos, Ele ora por nós. A Bíblia fala que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele consegue, por Ele conhecer o coração de Deus, Ele consegue interceder segundo a vontade de Deus. Então você precisa de um relacionamento com o Espírito Santo diariamente, tá certo? E esse conhecimento de Cristo, essa necessidade que nós temos, foi até compartilhada com os jovens no sábado, foi uma bênção. Ela é um conhecimento, assim como nós conhecemos uma pessoa diante de caminhar, e esse conhecimento ele vai progredindo. Quanto mais eu conheço, anos se passam, mais eu vou conhecendo, assim é com o nosso Senhor. A Bíblia fala em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, nas palavras finais de Pedro, na sua última epístola ali, ele fala assim, galera, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que viveu a presença terrena do Senhor Jesus, que viveu milagres sobrenaturais, que viveu experiências tremendas, a sombra dele passando e curando, mas é um cara que no final da vida dele ele fala assim, galera, cresça na graça, e cresça no conhecimento do Senhor Jesus. É o que mais vai importar na sua vida inteira. Ele não falou, corre atrás de milagre, faz campanha para curar uma doença. Não. Os milagres, eles passam, mas o conhecimento de Jesus, ele vai para a eternidade. Então, ele falou, galera, conheça Ele. Se você olhar lá no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, fala assim, na parte B do versículo, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e será ativo e fará proezas, depende da versão. Muito se fala em medo, temor, diante dessa situação da pandemia. Cara, eu concordo. Se a gente olhar humanamente falando, dá medo. Cara, mas eu me recuso a olhar para o mundo agora como ele está. Eu me recuso a olhar e permanecer no medo. Diante do Deus que eu conheço, diante do Deus que eu sirvo, diante do Deus que é dito nessa palavra de Deus. E assim também você deve ser um inconformado. Porque nos momentos de maior crise da história, que a gente olhando a palavra de Deus, nos momentos que a humanidade estava em crise, que a palavra mais cresceu, que o amor de Deus mais se manifestou, que milagres mais ocorreram, que a igreja mais cresceu. É por isso que nós não podemos nos conformar. Agora, se a gente ficar fazendo aquele espírito de patinho feio, tudo acontece comigo, Deus, por que o Senhor permite isso na minha vida? Eu sirvo ao Senhor, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta é, para quê, Senhor? Para quê? E a gente já sabe que esse isolamento, ele trouxe mais uma oportunidade para você buscar a Deus no secreto. Nós sabemos que esse tempo de pandemia trouxe mais tempo para você ficar com a sua família. Nós sabemos que esse tempo trouxe realmente mais unidade naquela parte mais importante da humanidade, que é a família. Então nós precisamos entender o propósito, o porquê. A pergunta não é, Deus, por que assim, por que está acontecendo isso? Não. Senhor, deixa eu conhecer seu coração, deixa eu saber o que o Senhor está pensando, compartilha comigo qual que é o propósito disso aqui. Assim também você pode realmente orar para botar fim nisso aqui, e isso é louvável, nós precisamos fazer isso. Mas, durante o problema, nós precisamos saber como se comportar. E a melhor maneira de você se comportar, para o seu medo sumir, é você conhecendo o Deus que você tem. É você se concentrando em quem é, o tamanho do seu Deus.
Enquanto todos aqueles soldados do exército de Saul estavam olhando para o gigante, e o gigante medindo 3,5 metros de altura, aquele gigante apavorando a galera geral, Davi não, Davi conhecia Deus. E Davi não estava olhando o tamanho do gigante, ele estava olhando o tamanho da testa. Ele falou assim, cara, esse outdoor eu não erro nunca. Porque ele conhecia Deus. Ele falou, eu vou diante de você, ô Golias, não é pela minha força, olha o meu tamanho, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome dele, eu sou um representante dele. Davi entendeu isso, há muito tempo. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele trouxe um jeito diferente de adoração. Davi não seguia só ritual, não. Ele expressava amor, ele dançava, ele pulava, ele tocava, instituiu o louvor com músicas na adoração ao Senhor. Davi conhecia o Deus Todo-Poderoso. Davi conhecia o Senhor. E é isso que deve se trazer inspiração para nós. A Bíblia fala que o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Não existe um queridinho de Deus. Às vezes pode falar assim, não, mas é meu fulano aqui, ele é queridinho de Deus. Ele responde tudo que ele... a gente escuta isso de vez em quando, é queridinho de Deus. Não. O Senhor, ele está presente para todos. Agora, a resposta que cada um dá é diferente. Assim como um pai pode ter a certeza assim, olha, eu não amo mais um filho do que outro. Mas a resposta que cada um dá em termos de agradar ao pai, faz com que reações diferentes no pai e na mãe para aquele filho. Não que ele é mais amado, mas por ele estar agradando mais. Aí sim o Senhor, da mesma maneira ele se comporta. Todo mundo é amado, mas quem que agrada ao Senhor? A Bíblia fala lá em Efésios 5,17, fala assim, em todas as coisas, procure entender a vontade do Senhor. Procure entender a vontade dele. Lá em Efésios também 5:10, se eu não estou enganado, acaba falando assim, olha, procure entender o que agrada ao Senhor. Procure descobrir o que agrada ao Senhor. E você lendo a palavra, você sabe de muitas coisas que agrada, você sabe de coisas que ele detesta, e é isso que a gente começa a moldar a nossa vida. Nós nos tornamos semelhantes a ele à medida que nós nos relacionamos com ele. Em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 18, na minha versão aqui na NVT, fala assim, 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo é o 18, fala assim, versículo 17 aqui, pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quer dizer uma coisa, não é a sua força que vai fazer você ficar mais parecido com o Senhor. Não é, eu vou conquistar isso aqui na raça, esse negócio aqui. Não, depende de Deus. Depende do Senhor. Principalmente do Senhor. Mas isso não tira a sua parte no negócio. Isso vai exigir de você esforço, vai exigir energia gasta, despendida, vai exigir tempo. Você vai ter que saber administrar seu tempo, vai exigir recursos financeiros, porque toda a responsabilidade, ela traz consigo realmente esse investimento da nossa parte também. Quando a Bíblia chama o Espírito Santo de nosso ajudador, a palavra traduzida do grego lá para ajudador, não é aquele que faz assim, olha, Espírito Santo, você é meu ajudador, eu tenho que transportar essa mesa daqui para colocar para lá. O Espírito Santo, por ser meu ajudador, pegaria aqui e levaria lá. Não. A tradução do grego fala que esse ajudador é o ajudador que pegaria a outra parte do peso. Então ele vai sim ajudar eu pegando uma parte do peso, e eu tenho que fazer a minha parte pegando a outra parte do peso, e nós dois juntos levamos isso para onde nós quisermos. Assim é a sua vida com Deus. Se você está tentando vencer o pecado da sua vida só pela sua própria força, cara, você vai fazer que nem eu, que quebrei a cara muitas vezes. A gente não consegue. Nossa natureza é uma natureza pecaminosa se nós não recebermos a Cristo e o Espírito Santo que nos dá poder para vencer o pecado. É o Espírito Santo que nos dá poder para não cair mais no pecado. Jesus, ele vem restabelecer o padrão. O homem agora não precisa mais viver pecando. Ele vem, paga um preço de sangue por isso. E ele vem estabelecer um novo padrão.
Galera, olha para ele, seguir o exemplo dele e assim sermos realmente, né, transformados. Assim como Paulo falando aqui aos Coríntios, galera, olha para ele que gradativamente, não é do dia para a noite, é todo dia um aspecto novo de Jesus vai entrando na gente, um negócio velho nosso vai saindo e nós vamos sendo santificados, né, à medida que nós vamos conhecendo o Senhor. E para a gente finalizar, eu gostaria que você na sua casa abrisse a sua Bíblia, um último texto, Colossenses capítulo 3, no versículo 1 em diante. Eu vou acabar lendo aqui numa outra versão, a versão que eu vou ler é a Bíblia A Mensagem. Ela não é, pode-se dizer assim, que ela não é uma Bíblia literal, entre aspas, assim. Ela é uma versão, uma paráfrase bíblica, que um teólogo, Eugene Peterson, ele acabou lendo e acabou fazendo uma transcrição da palavra. E ela é muito legal, é uma tradução livre, uma tradução espontânea, que ajuda a gente entender de maneira mais prática ainda as verdades da palavra. E do capítulo 3 de Colossenses, do versículo 1 em diante, nessa versão fala assim, que é realmente a prática nossa, que nós precisamos implementar daqui em diante. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixo, absorvido com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é real, ainda que invisível aos espectadores. Com Cristo, em Deus, ela é real. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade com Cristo. Isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte, a promiscuidade sexual, a impureza, a imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atrai a sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por essas coisas que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo, vocês viviam fazendo tudo isso, sem conhecer nada melhor. Mas agora que sabem, mas abandonem tudo de uma vez: mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes. Não mintam uns aos outros. Vocês faziam assim na velha vida. Vocês tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no chão. Agora estão vestidos com roupa nova. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador, e cada um traz a sua marca. Os velhos costumes já eram. Palavras como judeu e não judeu, religioso e sem religião, ter passado por ritual ou não, bárbaro ou estrangeiro, escravo ou livre, não significam nada. Agora tudo é definido por Cristo, tudo está incluído em Cristo. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam-se com a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês, para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Versículo 15, que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão, que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço em sua vida. Orientem uns aos outros, usando o bom senso. E cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavra, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus, o Pai, a cada passo do nosso caminho. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida.
Pare de olhar para os problemas. Problema todo mundo tem. Mas comecemos a olhar para a solução dos problemas, que é o Senhor. Eu te incentivo. Não é uma palavra de condenação de peso. Jamais, gente. Toda palavra em um culto, se a palavra está colocando um peso tão grande sobre nós que a gente não consegue sair debaixo dele, a gente tem que pensar bem de quem está mandando essa palavra. Se é Deus. Porque eu sirvo um Deus de compaixão, um Deus de bondade. Que se você ainda está aí na sua casa, se você está escutando, de repente você olha para a sua vida e fala, cara, eu deixei de fazer isso, de buscar o Senhor, eu deixei de ler, eu deixei de orar. Essa é a sua oportunidade de fazer um novo recomeço. Se você está vivo, hoje é chance para você recomeçar. Ah, Cleiton, eu já estou há tanto tempo, eu já vi tanta coisa acontecer, eu desanimei com as pessoas. Cara, tira o foco das pessoas e foca no Senhor. Jesus, ele nunca falou, gente, olha para Pedro, olha para Paulo. Não, Jesus falou, foca em mim, é em mim. E ele é ciumento, ele quer os olhares só para ele. Ele quer uma vida só para ele. Porque à medida que nós nos relacionarmos com ele, o resto vai ser um fluir, não vai ser um peso mais. Não vai ser uma obrigação mais. Você vai ver que o seu compartilhar da mensagem, às vezes você não gosta de compartilhar versículo, não gosta de fazer nada, mas à medida que você estiver enchendo de Deus, enchendo de Deus, enchendo de Deus, vai ser que nem uma esponja cheia de água, onde encosta sai água, onde encosta sai palavra também. E assim vai ser na sua vida. Você foi chamado para ser um agente de mudança na sua casa, na sua família, na sua sociedade. Talvez, assim como eu, você não tenha tido um passado em que famílias, né, os meus antepassados não serviram ao Senhor. Mas eu decidi, eu falei assim, daqui em diante, a minha posteridade vai ser diferente. Eu vou ser a chave de mudança da minha geração. A minha família, eu e a minha casa, assim como Josué falou, eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Nós vamos honrar o Senhor. E aí você vai ver que, independente de situação que aconteça, pode ser o mais tenebroso possível, você vai ver que aqueles que honram ao Senhor, Ele está junto. E não vai faltar nada, irmão. Não vai faltar nada. E ainda que falte tudo, a presença dEle não falta, é que basta para o nosso coração. Em nome de Jesus. Então, eu te incentivo de todo o meu coração, ore mais, cara. Leia a palavra. Antes de ler a Bíblia, feche seus olhos e fala, Senhor, Espírito Santo, revela a verdade aqui para mim, me ajuda a entender esse negócio, está difícil. Já li isso aqui 200 vezes, nunca entendi, mas me ajuda a entender. E você vai ver que você vai lendo, e você vai agradecendo, e você vai orando e lendo ao mesmo tempo, e assim a vida de comunhão vai se estabelecendo, mas vai exigir de você um esforço, uma decisão, falar, cara, eu vou mudar a chave, eu vou fazer isso, eu quero te incentivar, separa tempo de jejum na sua vida, começa jejuando ali, alguma coisa, se você não aguenta jejuar comida por muito tempo, estabelece horas para jejuar, estabelece de repente meio período, estabelece de repente um dia, né? Estabelece um jejum de rede social que tem tomado tanto tempo nosso, mas, sabe, separe tempo para o Senhor, separe tempo para conhecer esse mestre maravilhoso que nós temos e servimos, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser a mesma, eu tenho a plena convicção disso. Como eu falei, Deus ele não faz acepção de pessoas. A minha vida antes de Cristo, cara, nem me importa mais o que eu fazia, porque eu não me orgulho nada do que eu fazia. Mas a minha vida daqui para frente é outra. Eu tenho prazer e alegria de viver. Assim também você vai ter prazer e alegria de viver, sentido, propósito de vida. Amém? Vamos orar então, né? Curva sua cabeça aí na sua casa, aonde você está, e ore ao Senhor neste momento. Espírito Santo, nós queremos orar agora, Pai, pedindo para que o Senhor venha confirmar essas palavras no nosso coração. Nós te agradecemos pela sua presença neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor diz, onde que 2 ou 3 se reúnem em teu nome, Jesus, ele estaria ali presente para ver a reunião, para estar junto. E nós sabemos que o Senhor está aqui nessa igreja, nós sabemos que o Senhor está nessas casas, nós sabemos que o Senhor está dentro de cada coração que está disposto a te buscar. Por isso, Espírito Santo, eu oro agora pedindo fortalecimento para esse irmão, essa irmã que está em casa. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor venha nos tirar da zona de conforto nossa e nos levar a um lugar de mais intimidade com o Senhor. Nós sabemos que pela força nossa, pelo nosso braço, a gente não consegue nada, mas é pelo Espírito que nós vamos nos adentrar nas profundezas de Deus.
Espírito Santo, a própria palavra, ela diz que o Senhor conhece as profundezas de Deus, os mistérios de Deus, e nós queremos revelação disso, Senhor. Nós queremos os tesouros escondidos que só são acessados mediante a oração, mediante a palavra, mediante a tempo investido com o Senhor, ó Pai. Nos leve, nos acorde, Senhor. Eu oro que o Senhor comece a acordar essa galera na madrugada, comece a trazer um despertamento, Senhor, uma inquietação no coração para a oração, Pai. Que nós possamos sentir a sua presença, Senhor, que nós possamos ser renovados em espírito, ó Deus, para que da nossa boca comece a sair, Senhor, vida, para que da nossa boca comece a sair palavras de vida, para que da nossa boca possa sair profecias de bênção sobre essa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, Senhor, sobre os nossos amigos, que nós possamos ser o agente de transformação que o Senhor planejou, ó Pai, desde o princípio. Nós te pedimos, Espírito Santo, confirme essa palavra no nosso coração, que o nosso coração seja aquele solo trabalhado, aquele solo assim preparado, para que essa mensagem, ela caia, ela cresça, ela enraize e ela produza frutos, ó Pai, frutos que só o Senhor sabe para onde vai dar, Senhor, do quanto vai ser alcançado com esses frutos, mas nós temos a plena convicção que o Senhor, ó Pai, nunca deixa a sua palavra voltar vazia. Nós temos a convicção, Senhor, que o Senhor vai fazer mudança, Pai. Se o Senhor fizer mudança no coração de uma pessoa, já valeu a pena todo esse tempo. Mas nós sabemos, ó Senhor, que essa igreja, ela tem um propósito, essa igreja, ela está reunida para crescer em amor, para crescer realmente na sua presença, para crescer, ser o sal de Maringá, ser a luz de Maringá, ser realmente um ponto de referência do Senhor, uma embaixada do Senhor nesse lugar aqui, Deus. Por isso nós te pedimos, Pai, guarde cada um, abençoa cada um, fortalece os irmãos, ó Pai, fortalece o abatido, aquele que está, de repente, passando por uma dificuldade, ó Senhor, mas nós sabemos que o Senhor traz força, Pai, o Senhor traz renovo, é do Senhor que vem todo fôlego de vida, e nós te pedimos que o Senhor venha com uma providência especial, ó Pai, para todos esses que estão passando por momentos difíceis, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Queremos lembrar aí, gente, dos dízimos, das ofertas. Por mais que a gente não está tendo os encontros presenciais, as contas bancárias, o Pix, estão todos disponíveis. Se você não tem ainda, manda uma mensagem, o nosso pastor encaminha para você. Qualquer um aqui da igreja consegue encaminhar para você isso aí, mas não deixe de ofertar, não deixe de dizimar, não deixe de realmente fazer um compromisso com Deus. Uma coisa eu tenho certeza, gente, não vai faltar na sua vida. Não vai faltar. Não vai faltar mesmo. Os maiores milagres de provisão que está relatado na Bíblia aconteceu em momentos de escassez. As viúvas lá, tanto do azeite quanto da farinha na botija, que não acabou, foi momentos de escassez. Então, confia no Senhor, confia no seu Deus, que é dono do ouro, da prata, dono de tudo. E Ele vai realmente abençoar a sua vida, e Ele vai realmente te honrar nessa área financeira também. Então, eu te incentivo. E para a gente finalizar, essa oração, essa bênção apostólica, eu ainda não tenho a prática, então eu vou recorrer aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, se você tem fácil aí também na sua Bíblia. Isso, do dia que eu li isso aqui trouxe um alívio no meu coração, porque eu falei, um dia se eu tiver que falar isso, eu vou esquecer tudo. Mas olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, você está vendo aqui esta ferramenta chamada QR Code. Você pode fazer a sua transferência de ofertas, de dízimos, ofertas especiais, ofertas de missões, através deste código QR Code. Você vai entrar na área Pix do seu aplicativo de banco e você vai escolher pagar com QR Code. E aí você vai transferir o valor que desejar. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida em nome de Jesus. Amém?